pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a tela de configurações do nosso sistema. Para a gente chegar nela, a gente vem aqui navegando novamente no menu de navegação na parte esquerda aqui do nosso sistema. Vamos navegar até configurações e configurações do site. Essa aqui vai ser a tela, praticamente a tela que a gente vai mais usar, beleza? Deixa eu só subir aqui que eu já estou nela, então por isso que ele não mudou. Mas assim que a gente clicar nela, deixa eu até sair daqui, vou em outra tela só para vocês verem. Configurações, configurações do site. Essa aqui é a tela primária que aparece, a primeira tela. Aqui a gente consegue alterar algumas configurações do site. Isso principalmente no que diz a respeito quando nós buscamos o site do cliente no Google. Então temos aqui o título do site que vai retornar, ó, como eu comentei, o que vai aparecer aqui do Google. Enfim, a descrição, algumas tags. Essas configurações, quem vai mais fazer vai ser o próprio cliente. A gente não tem necessidade de mexer nessa tela aqui, mas aqui quesito de informação, caso precise, caso alguém pergunte, é nessa tela que a gente configura isso. Em configurações, aqui poucas coisas que a gente vai mexer também, mas a gente tem bastante coisa que a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente consegue definir algumas coisas que vão ser obrigatório em todos os formulários comuns do site, né? Nós temos vários formulários de widgets que já vem pronto, né? Por exemplo, formulário de contato simples, formulário de contato normal. Todos esses formulários a gente consegue definir se eles vão ter telefone obrigatório, e-mail obrigatório, ou se não vai ter nada, nenhum desses dois obrigatório, enfim. Aqui em formulário de WhatsApp a gente consegue definir se ao clicar no WhatsApp, né, ele vai levar diretamente para o WhatsApp ou se ele vai abrir um formulário primeiro. Por exemplo, se a gente vier aqui nesse balãozinho flutuante no site, a gente clicar no ícone do WhatsApp, ele vai criar essa telinha. Essa telinha aqui é praticamente um formuláriozinho que você vai colocar seu nome, o telefone e a finalidade do imóvel que você está buscando, e ele vai gerar um lead. Mas pode acontecer de o cliente pedir que ele vá direto, quando a gente clique diretamente aqui no WhatsApp, ele vá direto para o número configurado. Então é aqui que a gente vai definir isso. Se a gente vai desativar completamente o formulário, de modo que ele vai levar diretamente para o WhatsApp. Se a gente vai ativar tanto para desktop como para mobile, ou se a gente vai ativar apenas para desktop. Novamente, a gente não vai mexer nisso aqui. Linguagens para tradução, também a gente não mexe bastante, mas aqui é interessante, a gente consegue definir as linguagens que são disponíveis no site. Geralmente fica escondido aqui para desktop, mas ele fica aqui em cima. Se a gente for aqui em Small Bar, deixa eu tirar o Display None, ó, tem essas bandeirinhas aqui. Dificilmente vai ter um layout que tenha elas, mas caso seja algum cliente antigo, caso realmente seja um layout que tenha elas e precise configurar uma certa ordem, algumas línguas específicas, é aqui nessa tela que a gente configura isso, beleza? Aqui está inglês e espanhol, obviamente português sempre vai ter, porque o site está em todo português, né? Claro. E em mobile, se a gente clicar aqui no modo de visualização mobile, eu vou dar um Ctrl F5 aqui para ele entender que é mobile, ele vai me gerar essa bandeirinha aqui, ó, esse ícone flutuante das bandeirinhas de linguagens, ó. Pode ver que é a mesma, beleza? Então, é nesse local aqui que a gente vai definir isso. Quantidade na listagem de imóveis para computadores, isso é interessante também. Se a gente vier aqui no... Se eu não me engano, é na página de imóveis. Deixa eu ver se nesse caso aqui eu consigo mostrar para vocês. Aqui a gente consegue definir, ó, ele vai mostrar aqui certinho, a quantidade máxima de páginas que o widget vai mostrar na listagem de imóveis. Ou seja, o que significa? Nós aqui temos, no caso, uma listagem de imóveis em carrossel. Não é o caso. Ela teria que ser listagem. Deixa eu mudar rapidinho aqui para vocês, só para vocês verem que eu vou tirar a desktop e deixar a listagem normal. E aqui ele vai trazer um monte de imóvel aqui no caso, ó. Nós temos aqui vários imóveis. E aqui ele tem esse número de listagem aqui embaixo. Essa disposição ela também fica para mobile, é a mesma coisa, só que para mobile vai ficar um em cima do outro. Então vamos supor que o cliente tenha, sei lá, 3, 4 mil imóveis aqui nessa tela. E esse número de páginas ele vai de 7, 8, 9, 10, 11, 12 até 20, 30, 40. Então aqui a gente consegue definir qual o número máximo.
Às vezes o cliente vai querer que seja mais, às vezes o cliente vai querer que seja menos que 7. Por padrão ele vem 7, a gente também quase não muda, né? A gente não mexe nessas configurações, mas se você achar interessante diminuir aqui para ficar melhor, colocar 5 talvez seja interessante também, você pode fazer essa configuração. Esse tamanho de imagem no card também é interessante. Deixa eu só voltar aqui para carrossel, senão eu vou acabar me perdendo aqui no site que eu estou fazendo. Aqui em tamanho da imagem do card de imóveis é muito interessante também. Isso é este cara aqui, ó. Essa imagem aqui. Tá vendo que aqui em tamanho intrínseco dela tá 400 por 400. É literalmente esse tamanho que a gente define aqui. Ou seja, aqui a gente consegue definir a resolução dessa imagem miniatura na imagem do imóvel. Então vamos supor que a imagem o tamanho da imagem que eu estou fazendo, no layout que eu estou fazendo, ela é menor. Ela é assim, vamos supor. Então você vai ver que se eu deixar 400 por 400, que é um formato quadrado, ele vai cortar. Então seria interessante eu vir aqui e eu mudo. Vou mudando, eu posso ir mudando para outras configurações aqui. Às vezes, se for um card grandão, eu posso aumentar, deixar em uma configuração, uma resolução maior também. Por padrão, ele vem 400 por 400, mas é interessante que toda vez que a gente for fazer um layout, identificar ali qual é a proporção correta da imagem do imóvel, se ela é mais quadrada, se ela é mais retangular, e aqui configurar de acordo. Finalidades para formulário também é interessante, porque tem muitos clientes que trabalham apenas com uma ou duas finalidades, então a gente consegue definir. Porque por padrão, os formulários eles já colocam todas as finalidades disponíveis. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Essa tela aqui, nesse formulário, por exemplo, eu consigo definir aluguel, venda, temporada e permuta. Então ele sempre vai trazer todas as finalidades disponíveis no nosso sistema. Então vamos supor que o cliente ele só trabalha com aluguel. Então aqui, deixar, por exemplo, só aluguel. Qualquer coisa, se a gente tiver dúvida, a gente pode passar o mouse nessa interrogaçãozinha, ele vai explicar resumidamente o que é o campo. Aqui também a gente não mexe, só se for realmente necessário. Contato no site, quando o cliente quiser definir que seja no formulário aqui, por exemplo, ele quer que, por exemplo, cara, eu quero que quando clique nesse WhatsApp aqui, ele identifique não o primeiro número cadastrado, mas o segundo número cadastrado. Então é aqui que a gente vai selecionar. Aqui só tem um primeiro número, um número que mostra, porque só tem ele cadastrado. Mas se tivesse 4, que é o máximo, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, o terceiro. Quando o cliente viesse, clicasse nesse botão de WhatsApp, ele seria encaminhado, direcionado para o terceiro número de contato, não o primeiro, que é por padrão, vem sempre o primeiro. Redes sociais flutuantes, aqui a gente consegue definir as redes sociais que aparecem no menu flutuante, que seria aqui, nesse cara aqui. No caso aqui não tem nenhuma, mas se eu quiser eu posso vir aqui, ó, adicionar todas. Vou gravar. Vou atualizar aqui para vocês verem. Ó, ele já aparece aqui. Facebook, YouTube e e-mail. Por padrão não vem nenhum, mas é interessante também analisar se faz sentido para o cliente ter. Enfim, a gente tem outras configurações. A gente pode habilitar ou desativar o Google Maps na página interna do imóvel, o Google Street também. Mostrar os centavos nos valores dos imóveis. Desativar o clique do botão direito, que vem por padrão também. Aqui a gente consegue ativar ou desativar se o cliente pode definir uma finalidade para o formulário ou não. Enfim, tem bastante coisa. Aqui a gente consegue definir também, interessante, se aqui, por exemplo, dentro do imóvel, esse cara aqui vai ser ver mais, vai ter esse botão de ver mais, ou se ele vai ficar direto com a descrição inteira mostrando, sem ter esse botão de ver mais, ver menos, né? Isso aqui para vocês, ó. Então agora ele está mostrando a descrição por completo. Vou até deixar assim que eu até acho melhor. Enfim, se ele vai exigir nome completo nos formulários, se ele vai abrir um imóvel e uma nova aba quando a gente clica nele. Tem bastante definições aqui, mas por padrão, o que a gente mais usa, pode ou não usar esse do mostrar menos no descritivo. O menu fixo, geralmente não, a gente deve sempre manter ativo, tá? Só se realmente o cliente não quiser que esse cara fique fixo aqui em cima. Mas é bem difícil isso acontecer.
Se ele não falar nada, a gente sempre deixa por padrão fixo, então não precisa fazer nada, ele já vai puxar automaticamente esse cara aqui. E aqui em exibir casas decimais os valores de medida dos imóveis do site, é interessante a gente sempre deixar desmarcado, tá? Ele vem marcado, então a gente sempre tem que lembrar de passar nessa tela aqui e desmarcar esse cara aqui. Porque senão vai ficar muito grande aqui o valor de metragem dos imóveis. Por exemplo, aqui ó, esse 71 aqui, ele ficaria, por exemplo, 71.00. Então ele ficaria grande. Essa opção aqui ela serve para remover o que está depois do ponto, o ponto e os dois números, ficando só os dois primeiros, os três primeiros, o que tiver antes do ponto. Isso é importante a gente sempre desativar essa opção para evitar espaço, a não ser que realmente no layout aprovado pelo cliente tenha os valores após o ponto, então a gente daí deixa ativado, mas se não, sempre é bom deixar desativado. Aqui em configurações para o widget do site, onde a gente consegue definir a escrita ali do botão do imóvel. Por exemplo, vão ter vários imóveis, vários layouts, que ele vai ter esse botão aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, esse cara aqui. Nesse caso ele está com display none, porque nesse layout não tem. Mas pode ser que tenha esse cara aqui, ó, ver mais detalhes, esse botão de ver mais detalhes. A gente consegue tirar, a gente consegue alterar essa escrita de ver mais detalhes aqui nessa tela. Em configurações para widgets do site, texto para o botão de detalhes dos imóveis da listagem do site. Então, o que a gente escrever aqui é o que ele vai mostrar aqui. Se for o caso, a gente altera por aqui, beleza? Passando para a próxima tela, em busca, é bem legal essa parte aqui também, tá? Porque praticamente a gente consegue organizar e organizar os filtros, escolher os filtros de todas as buscas do site. Aqui em modelo da listagem, a gente consegue definir aqui na página de busca, quando a gente clicar em buscar, essa aqui é a página de busca, a gente consegue definir o modo de listagem desses imóveis aqui. Porque como vocês já devem saber a essa altura, aqui no widget de listagem de imóveis, nós temos aqui alguns modos de listagem. Cada um é diferente do outro. O modo lista simples ele vai ter a imagem de fundo e algumas informações acima da imagem. Não vai ser separada, por exemplo, imagem em cima e descrição embaixo. O modo lista detalhado ele é um card maiorzão, mais largo, porque ele tem mais informações, então ele muda bastante. Então vamos supor aqui que no teu caso você vai optar por usar uma listagem simples aqui. E você pensa assim, cara, eu deixo na home a listagem simples, mas como que eu vou definir nas outras páginas, na página de busca? Porque não tem um widget lá, essa página não é editável. Realmente, não é editável, por isso que a gente vem aqui em configurações, na busca, e a gente consegue definir aqui. Por padrão vem grade, porque é o modo que a gente mais usa. Mas se o seu for outro modo, tem que sempre lembrar de trocar aqui também. Quantidades de imóveis são a quantidade que a gente consegue puxar aqui na página de busca, tá? A quantidade máxima de imóveis. Aqui os filtros sempre visíveis seria esse cara aqui. A gente vai ver que esses aqui são os filtros na parte esquerda. Então, se eu ativo essa opção, ela vem ativada, se eu mantenho ela ativa, esses filtros aqui, eles vão sempre aparecer. Então, se eu desmarcar, olha que legal que vai acontecer, ele vai gerar um filtro pop-up. Eu particularmente gosto bastante desse estilo de exposição aqui, eu acho ele mais moderno, mais legal. E eu consigo clicar aqui em busca avançada, olha que legal como é que ele já traz aqui um menu pop-up. Eu, só com uma configuração aqui específica, eu já fiz ele fazer isso, sem muita enrolação. Eu vou até manter assim, porque eu até prefiro nesse estilo. Então é aqui que a gente configura isso. Posso também colocar a busca pelo mapa. Se eu ativar aqui, ele vai jogar a busca pelo mapa. Às vezes pode estar um pouco bugado, não, até que ficou certinho. E olha que interessante, aqui ele vai trazer a busca para o mapa. Nesse cara aqui não está configurado, mas também funcionaria. Se caso eu precisar ativar, é aqui também que a gente ativa. Vou deixar desativado. A ordem da listagem é esse cara aqui, por padrão, tá? A gente consegue definir aqui menor valor, maior valor, mas eu posso colocar qualquer ordem que eu quiser aqui, que é o que ele vai trazer de primeira por padrão aqui, antes de a gente configurar por aqui. Aqui também a gente consegue definir se vai ser um botão de mostrar mais imóveis ou botão com as próximas páginas. Eu vou deixar o botão com as próximas páginas para vocês verem. Por padrão, ó, ele vem com esse botão mostrar mais imóveis e você vai clicando, ele vai carregando cada vez mais para baixo, tá vendo? Ó?
Aquela opção que eu coloquei, ó, botões com as próximas páginas, ele vai ativar um modo de paginação. Então vem aqui, ó, mudo para a segunda página. Acho mais legal dessa maneira, vou deixar assim. Condiz mais com o resto do site. Essa parte aqui de baixo eu já expliquei. Aqui em filtro e busca dos imóveis, é o filtro do banner. É esse filtro aqui. Não, minto, desculpa, perdão. Esse filtro aqui, filtro de busca dos imóveis, são esses filtros daqui. Tanto aquele que fica fixo, como esse aqui. Na verdade é exatamente o mesmo filtro, só que a diferença é que um fica fixo e esse aqui fica em pop-up. Então, vocês podem ver que aqui ó, a ordem está finalidade. Se eu clicar nos 3 pontinhos e editar, eu consigo mudar e ver os filtros. Vocês podem ver aqui, ó, finalidade, tipo do imóvel, bairro, busca inteligente. Ó, finalidade, tipo de imóvel, bairro, busca inteligente. É exatamente o mesmo filtro. Então, se caso aqui você queira tirar algum ou agregar algum, você pode. Mas, geralmente, a gente deixa a critério do cliente e mantém ele do jeito que veio para o padrão. Agora, esse cara a gente vai editar bastante, que é o filtros do banner. Esse sim é o filtros do banner, que é o filtro deste cara aqui, ó. É esse cara aqui. Então aqui eu tenho filtro, por exemplo, tipo de imóvel, localização e código, né? Busca inteligente. É exatamente esse cara aqui. Se eu vier aqui novamente 3 pontinhos em editar, aqui eu consigo trocar o título da aba, que é esse comprar aqui. Então a gente sempre tem que verificar isso nos layouts também. Geralmente essa escrita está diferente. Por padrão ele vem locação e aluguel, se eu não me engano. Então se a gente quiser trocar a ordem, porque por padrão ele vem assim, ó, a gente só arrasta aqui, ó, e já coloca ele como primeiro. Ó. Comprar novamente está em primeiro. Aí você quiser trocar a escrita dele, você vem ver editar. E você vem em título da aba, coloca aqui o nome que for. Finalidades eu consigo também trocar a finalidade dele por todas. Por exemplo, se for só um único filtro, no caso, se você for precisar fazer uma busca que não tem essas abas aqui de cima, é interessante você só criar um nome qualquer aqui, pode ser filtros, aqui em finalidades você colocar todas. Aí, porque caso não tenha esses caras aqui de cima, e você deixar, por exemplo, só venda, o cara vai ficar filtrando só para venda e ele não vai conseguir trocar para outras. Então é melhor você já colocar todas aqui, ele filtra para todas, mas aqui, por exemplo, ele consegue depois configurar para colocar aqui ó, a finalidade e trocar aqui por dentro. Senão, como está escondido, ele não vai conseguir trocar. Aqui a gente consegue definir, abrindo aqui nesse ícone de flechinha, essa seta para baixo, editar o nome do filtro, o placeholder, que é esse cara que vai escrito dentro, deixa eu voltar aqui, ó. Esse cara que vai escrito dentro, ó, tipo do imóvel, localização e código, nome e endereço, a gente consegue trocar aqui. E esse filtro principal, ele indica que é o filtro que está aparecendo aqui por primeiro, porque esse restante aqui, ó, é o cara que está aqui por debaixo, que está para baixo, só que sem essa aba de filtro principal aparecendo. Então vamos supor que você queira colocar cidade, e a cidade já tem que aparecer aqui nessa busca principal. Então você tem que marcar essa opção de filtro principal. Bom, agora para a próxima parte aqui em formulários. Aqui novamente a gente tem mais configurações, toda a parte de formulário é nessa tela aqui. Aqui você consegue colocar um link personalizado para quando o cliente finalizar o preenchimento do formulário, e aí depois que ele finaliza o preenchimento do formulário, você consegue definir um link específico. Às vezes o cliente ele criou uma página ou uma landing page de agradecimento para o formulário, você consegue colocar o link aqui. Então vamos supor que eu venho aqui, clico no WhatsApp ou preencho esse formulário aqui, envio, logo depois disso ele vai me direcionar para o link que tiver aqui dentro. Aqui em texto de compartilhamento do WhatsApp, esse cara aqui também, se eu vier aqui, ó, eu venho aqui e preencho. Quando ele receber a mensagem no WhatsApp, ele vai receber com essa mensagem aqui, confira essa oportunidade. Não, minto, desculpa. Esse aqui é o de compartilhamento, deixa eu mostrar aqui para vocês, acabei confundindo. Se a gente clicar aqui, ó, confira essa oportunidade, tá vendo? E é o mesmo cara que está aqui, confira essa oportunidade. Então, assim que é o texto de compartilhamento, no WhatsApp, no caso. Então, quando a gente clica aqui no WhatsApp, no botão de compartilhar o imóvel no WhatsApp, essa é a mensagem que ele vai vir por padrão. Em texto para WhatsApp, na página Detalhar Imóveis,
Aí sim, esse é o texto a ser enviado, que é o texto que quando a gente clica aqui, por exemplo, em qualquer chamada aqui de formulário, por exemplo, esse cara aqui, ó, que é praticamente o mesmo ali do botão flutuante, eu escrevo aqui meu nome e tal, e aí sim ele vai puxar a mensagem que tiver configurada aqui. Então, se você configurar aqui Olá, ele vai receber, o cliente, né, o dono da imobiliária vai receber lá uma mensagem do cara que está aqui no site, dizendo Olá, e aí, que é o que tu configurou aqui, e também o imóvel que você clicou. Então, ele vai receber uma mensagem de Olá, que é o que tu colocou aqui, vamos supor, e o link do imóvel, porque é o imóvel que você está dentro dele. Aí o cara vai saber que você se interessou por aquele imóvel. Esse aqui, texto ao chamar corretor, também é praticamente a mesma coisa, só que aí quando você clica no corretor aqui, ó, beleza? Aí você vai abrir um diálogo, tá vendo? Ó, olá, estou acessando o site da imobiliária e tal. Seria esse texto aqui. Uh, Tem outras coisas aqui também, esse formulário de recuperação do cliente ao sair do site, que seria o cara que quando a gente está aqui, eu vou até ativar para vocês darem uma olhada. Mas é basicamente o formulário que aparece quando a gente está para sair do site. Deixa eu dar um Ctrl F5. Quando a gente entra aqui no site, começa a navegar. Quando vai para cima, ele vai puxar aqui um formulário. Ó, é esse cara aqui. Geralmente a gente deixa desativado, se vier ativado, pode desativar, porque isso é uma coisa que a gente usa pouco, tá? Muitos clientes não gostam disso aqui, então de tanto cliente pedir para tirar, eu acabei deixando por padrão assim, não ativar. Esse botão para solicitar ligações também, ele vem ativado, mas a gente deixa desativado, sempre desativa. Ele basicamente vai gerar um botão aqui do lado direito, um botão bem feião assim, bem já um estilo defasado. Para você clicar, ele gera mais um formulário. Como seria esse cara aqui, ó. Ele faria essa ação aqui, só que num botão aqui do lado. Então a gente pode deixar desmarcado ele. Termos de privacidade também, é aquele cara que nos formulários aqui ele vai, por exemplo, tem um checkzinho de você aceitar os termos de privacidade e tal. É aqui que a gente configura. Em mais, aqui são as logos do cliente, né? O ícone de favorito, logo para impressão e aqui quando fica dentro do site, aqui dentro do sistema. Quando a gente compartilha o site ou o imóvel, ou quando a gente tem, ou quando não tem uma imagem cadastrada no imóvel, ele vai puxar essa imagem aqui e a logo da marca d'água. Em layout, a gente consegue definir aqui realmente qual o tipo do layout é. Se for Amazing, a gente pode colocar qualquer um desses daqui, que não vai fazer diferença. Square também, e quando for Premium vai ter o Generation habilitado. Aqui a gente vai definir a logo para o topo e para o rodapé do site. Aqui a gente vai definir a altura do banner. Então aqui ele está em 70% da... Aqui no caso que ele não está em 70% em si. Mas ele vai pegar aqui 70% da altura do site. E você pode colocar 500 pixels, que ele vai limitar a altura do banner em 500 pixels. Esse aqui acho que está 600 e alguma coisa. 640. Ou você pode optar por colocar ele 100% da altura, que ele vai ocupar de cima aqui e embaixo. Tá? São esses três tamanhos que a gente consegue definir por dentro do sistema, mas você também consegue alterar isso via CSS depois. Links para a capa do site é esse cara aqui. Vai ter casos que a gente vai ter alguns botões aqui que não vão ser finalidades. Pode ser lançamentos, pode ser empreendimentos como esse aqui. E esses botões que não são finalidades, ou seja, que não é venda, aluguel e temporada, é aqui que a gente define, aqui em links para a capa do site. Porque aqui eu consigo clicar no maisinho, ó, e eu adiciono um botão qualquer. Posso colocar aqui uma lista de imóveis, colocar um filtro qualquer, e aí salvar. Ele vai, quando a gente clicar, ele vai levar para aquilo que a gente definiu, beleza? Aqui a gente vai anexar o grupo de banner que a gente criou. Então depois de a gente criar um banner, né, tem um vídeo do banner, a gente cria o grupo do banner, cria o banner. Daí aqui a gente vai vincular o grupo do banner que a gente criou para aparecer aqui no site. Aqui a gente pode até colocar uns efeitos, se tiver uma galeria de imagens do banner. Se o cliente tiver 3, 4 imagens de banner, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um efeito de transição. É bem legal isso aqui também, deixar esmaecer. No caso dele não vai ter carrossel, vai ser só uma imagem, mas caso ele queira adicionar, já vai estar com efeito.
Nessa tela aqui, a única coisa que a gente vai ter que fazer é só selecionar aqui o layout que é, se vai ser o Amazing ou o Square, e sempre colocar aqui as logos, tanto do topo quanto do rodapé, e vincular aqui o banner, né, o tamanho e o banner que a gente cadastrou. Deixa eu gravar aqui. Em menus, que é a próxima tela, é uma tela bem importante também. Aqui a gente tem todas as páginas criadas do nosso site. E quando a gente clicar aqui nesse checkzinho aqui e clicar em adicionar o menu, ele já vai jogar aqui para o menu. Do menu do site mesmo. Deixa eu remover, que é esse cara aqui, ó. Início, comprar, alugar. É literalmente esse cara aqui de cima, ó. Início, comprar, alugar, sobre nós, anúncio sem imóvel. Então, esse cara aqui é esse cara aqui de cima, tá? Então, se você precisar tacar uma página aqui para cima, você só faz o que eu falei aqui, né? Clica no checkzinho, adicionar ao menu e pronto. Se você quiser adicionar um menu personalizado, você pode colocar o título que você quiser, a URL que você quiser, coloca aqui a ação, se vai abrir numa mesma guia ou se uma nova guia, e também clica em adicionar o menu. Aqui para baixo são os menus personalizados, aqueles menus especiais. Deixa eu ver se eu acho alguém para ilustrar. Acho que não vou conseguir achar agora. Deixa eu ver se esse cara tem. Não tem. Mas seria basicamente algo similar a esse aqui. Quando a gente clica, na verdade, ele vai trazer vários filtros aqui com várias opções. Eu vou ativar aqui, que é mais fácil mostrar para vocês. Ó. Isso aqui vem, por padrão, ele vem ativado, tá? É esse cara que a gente vai... Opa, aqui, ó, vendas. Ó. É esse cara aqui. Site que não tem, então deixa eu desativar. Mas são esses menus aqui que a gente faz a configuração. É aqui que a gente faz a configuração desses menus aí. Claro, geralmente vai ter um menu aqui de venda, de compra, então pode deixar ativado. Eu particularmente não gosto muito desses menus, eu desativo eles e deixo só um campo personalizado aqui com um link da busca, né, do filtro aqui, né? Se eu der buscar, ó, ele vai gerar aqui imóveis venda. Se eu quiser fazer para venda, vai ser esse link aqui. Se eu quiser fazer para aluguel, acho que se eu colocar aluguel aqui, ele vai puxar também. Não é assim que se escreve. É que ele não tem nenhum imóvel de locação. Mas enfim, seria assim para configurar um menu personalizado. Em códigos do site a gente consegue colocar a tag head, quando a gente vai colocar a fonte. E aqui em tag border é o campo onde a gente coloca os códigos de JavaScript quando precisar. Em códigos do layout é basicamente onde a gente vai fazer toda a colagem do nosso CSS, toda a estruturação dele aqui. Aqui em cima, em códigos customizados para header, todo o HTML que a gente vai criar aqui, ó, por exemplo, para esse cara aqui que fica em cima do banner, todo o HTML que a gente cria aqui é nesse cara aqui que a gente vai criar, em puro HTML. Esse campo a gente não usa e nem esse campo aqui também a gente não usa. E a última tela é de redes sociais, que é bem simples. Basicamente, aqui a gente consegue excluir, adicionar redes sociais, excluir, a gente pode adicionar uma nova rede. Por padrão, ele sempre vai puxar das Apresenta-me, então é sempre bom a gente dar uma olhada lá no briefing do cliente e ajustar já as redes sociais corretas e remover. Esse cara aqui, se você remover ou não remover, tanto faz. Esse link da página do Facebook. Tanto faz porque esse cara não funciona mais. Esse cara seria um link do Facebook, um banner do Facebook que ficava aqui num rodapé antigo que vem. Mas como a gente está usando esse rodapé novo aqui, que é o modelo novo, esse cara ficou defasado. Então, tanto faz. Tu pode tanto deixar o que está aqui ou remover. Eu acabo removendo para não ficar confuso para o cliente, que às vezes ele está tentando colocar o Facebook e ele troca aqui e não funciona, porque esse cara realmente não funciona. Então aqui que a gente consegue definir as redes sociais. Essa é a página de configurações do site e é isso, fechou.